Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Gênesis, capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Louvado seja Deus! Estamos estudando Descanso em Cristo. O tema desta semana, encontrando descanso nos laços familiares. Hoje, quinta-feira, o grande conflito próximo e pessoal. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se neste canal, eu já te pedi. Inscreva-se neste canal. Toque o sininho para receber as notificações. E não se esqueça, ore por este canal que eu estou orando por você. Bem querido, bem querida, nós estamos estudando a vida de José e nós percebemos que José sofreu por causa de sua decisão fundamentada em princípios bíblicos. Se José não tivesse esses princípios bíblicos, ele poderia não sofrer, ele poderia não estar preso, poderia não ir para o cárcere, mas ele preferiu estar ao lado de Deus. Então, Potifar, que deveria ter sentenciado à morte, colocou-o numa prisão, porque Potifar confiava em José, mas por não então deixar a reputação em relação à sua esposa complicada, ele preferiu fazer assim. Mas Deus era com José, e interessante, queridos, que a palavra de Deus nos diz em Gênesis 39, verso 21, o Senhor, porém, estava com José. A grande diferença, queridos, do nosso sucesso ou nosso fracasso é saber do lado de quem estamos. E José sabia do lado de quem ele estava. José estava do lado de Deus. E Deus estava do lado de José. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei em que tenho crido e estou certo que é poderoso. Bem, isso é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Às vezes, a vida, aliás, sempre, a vida não é justa. A vida aqui na Terra é bastante complexa. Os homens pecaram, são egoístas e pensam somente em si. E nós precisamos entender que, a despeito de toda essa injustiça e esse emaranhado que existe de conflito entre o bem e o mal, Deus está do nosso lado. Às vezes parece que entramos numa situação complicada, e muitos de nós, quando entramos em uma situação complicada, dizemos: cadê Deus? Deus me deixou, que Deus é esse? Entretanto, Deus estava com José no momento de maior dificuldade da vida de José. A Bíblia nos diz que Deus estava com ele. E lá mesmo, na prisão, José fez amigos. Lá mesmo na prisão, José teve bons relacionamentos. José ajudava o carcereiro. José cuidava dos presos que eram doentes. José ouvia as pessoas. José dava conselhos. José interpretava sonhos. Que maravilha! Uma pessoa está na prisão, no lugar mais difícil do mundo de se estar, mas estava consciente da sua função, da sua missão. José tinha uma missão dada por Deus. E ele estava ali atuando, porque Deus estava com ele. E Deus o abençoou. José fez relacionamentos de amizade positiva com o carcereiro, com o copeiro, com o padeiro. E essas amizades que José fez foram positivas também em sua vida, porque mais tarde isso chegou aos ouvidos do faraó. E José então foi reconhecido. Mas, querido, querida, como é importante ter relacionamentos assim. O relacionamento com Deus deve refletir nos relacionamentos com os outros. Se você serve a Deus, se você vive uma vida de oração, se você busca a Deus, você deve entender, queridos, que esse relacionamento precisa refletir no relacionamento que você tem com as outras pessoas. Seja você um líder, seja você o chefe de uma empresa, seja você o dono, o grande empresário, seja você uma pessoa simples que trabalha fazendo coisas simples, não importa. O seu relacionamento com Deus deve refletir com as pessoas. Se você tem um relacionamento com Deus, isso deve refletir da forma como você trata o outro, da forma como você cuida do outro, da forma como você fala com o outro. Isso é muito importante na vida do cristão. Isso foi importantíssimo na vida de José. Por isso a Bíblia diz que Deus era com José. A palavra de Deus estabelece princípio para nossas convivências. Nós devemos conviver com as pessoas de forma que tenhamos bons princípios. Lá em Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3, de 1 a 13, perdão, o apóstolo Paulo fala como a mulher deve se relacionar com
o esposo, como o esposo deve se relacionar com a mulher, como os filhos devem se relacionar com os pais e os pais com o filho, como o patrão deve se relacionar com o empregado com o patrão. Nós somos cristãos e nós temos o modelo a ser seguido. O modelo é Jesus. E José é um desses exemplos de Jesus que deu certo e que pode servir também de exemplo para mim e para você. Em meio ao grande conflito pessoal, em meio a grandes problemas, José foi um vitorioso, porque Deus era com ele. Deus estava com José e isso fazia toda a diferença, mesmo num lugar como a prisão, mesmo lá na cruz do Calvário. Deus era com Jesus. Embora Jesus na humanidade dissesse: Deus meu, por que me desamparou? Mas Deus era com ele. E Deus é com você. Mesmo que você esteja em lugares mais remotos e mais difíceis, Deus é com você. Se você estiver com ele, todas as coisas serão então alcançadas para a honra e glória do nome de Deus. E você, querido? Como fica você? É seu desejo que Deus seja o seu companheiro? É seu desejo que Deus esteja com você mesmo nos maiores problemas da vida? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Bom Deus e eterno Pai, obrigado porque pela história de José nós ficamos compreendendo que o Senhor é conosco mesmo quando passamos por maiores adversidades. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.